Vamos prestar bastante atenção nesse bate-papo que a TV SAC elaborou com todo cuidado. As doenças sexualmente transmissíveis são consideradas como um dos problemas de saúde pública mais comuns em todo o mundo. Em ambos os sexos, tornam o organismo mais vulnerável a outras doenças, inclusive a AIDS, além de terem relação com a mortalidade materna e infantil. DST é uma sigla que significa doença sexualmente transmissível, ou seja, toda e qualquer doença que possa ser transmitida de uma pessoa para outra através da relação sexual é considerada uma DST. Inclui aí não só o HIV, que é o mais famoso, mas a sífilis, gonorreia, os cancros, a hepatite B e tantas outras doenças. Existem hoje métodos baseados em pílulas e medicações para a prevenção de AIDS para pessoas que se recusam a usar camisinha. Infelizmente, esses métodos eles só previnem AIDS e não são tão bons para prevenir AIDS quanto a camisinha. Então, ainda continua sendo a camisinha a melhor forma de prevenção de AIDS. Eu posso dizer que a camisinha faz parte do kit de sobrevivência do homem moderno. A atividade sexual irresponsável, o que é isso? Aquela que se faz com uma pessoa que não se conhece, não se sabe a origem, e que não se sabe se ela tem alguma coisa, porque as pessoas acham que é fácil você, pela cara, saber quem é HIV positivo. Isso é impossível. A mesma coisa acontece com hepatite B, a mesma coisa acontece com sífilis. Então o conselho é esse: diminuir a variação de parceria, usar camisinha sempre, não existe exceção para não se usar camisinha. Com motivos para comemorar em razão da melhor qualidade de vida dos pacientes, a população não deve se descuidar na hora da prevenção. Fica a dica. Valeu a pena essa dica de saúde, não é, Marcelo? Sem dúvidas, Claudinha. E agora? Agora vamos falar sobre um dos mais importantes serviços prestados pelo SAC. Já sei qual é. Carteira de trabalho. Você tá fera, hein? Ô, Claudinha, o Cine Bahia é hoje um dos órgãos mais procurados na rede SAC. Eu sei, Marcelo, eu sei. É um serviço que ganhou muita importância nos últimos anos com o crescimento da geração de empregos na Bahia. Veja como está funcionando o Cine Bahia. Com a criação de mais de 500 mil empregos e o aumento da renda da população nos últimos 6 anos, a Bahia comemora, junto com os cidadãos, a conquista da carteira de trabalho. Inicialmente, o cidadão, quando busca a retirada da carteira de trabalho, ele quer sair da informalidade, ele quer buscar o emprego formal. E assim ter os direitos garantidos, contribuir com garantia, INSS, salário maternidade, futuramente ter direito à aposentadoria. Para tirar a carteira de trabalho, o cidadão deve levar os seguintes documentos originais e ou cópias autenticadas por cartório: carteira ou cédulas de identidade expedidas pelos órgãos ou conselhos de classe, certificado de reservista, certidão de nascimento, se solteiro, certidão de casamento averbada, se divorciado ou separado judicialmente. CPF para a primeira via ou segunda via, apresentação obrigatória. Uma foto 3x4, atual, frontal, colorida e com fundo branco. Título de eleitor e carteira de habilitação quando o cidadão optar pela inclusão dos respectivos números na carteira de trabalho. Comprovante de residência ou domicílio original. Não será aceita para a emissão da carteira de trabalho a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, como documento de identificação do cidadão. A carteira de trabalho será entregue somente ao próprio titular da carteira. Havendo a necessidade de ser entregue a terceiros, deverá ser apresentada uma procuração pública. O atendimento nos postos do SAC evoluiu com o aquecimento do mercado de trabalho para garantir um serviço de qualidade e com economia de tempo ao cidadão. Bom, os jovens têm buscado mais a retirada do documento, mais cedo, até porque com os programas que o governo oferece, para os jovens aprendizes, com mais futuro, então tem aumentado realmente a demanda.
Com os diversos canais de agendamento, o atendimento ficou mais dinâmico, a satisfação do público visível aos olhos de todos. Primeiro, para ter carteira de trabalho, você tem que pensar em independência. Então, o que eu fiz foi procurar a carteira de trabalho para ter os meus direitos, ter uma independência e poder estar no mercado de trabalho formalmente. Nós aumentamos o fluxo, né? A quantidade de funcionários e assim a gente consegue suprir a demanda na busca do documento. A carteira de trabalho garante direitos. O cidadão deve buscar o quanto antes a carteira de trabalho para que já na contratação tenha seus direitos garantidos, né? Futuramente possa ter uma aposentadoria segura, garantida, sem nenhum problema com a documentação. SAC, levando mais cidadania e carteiras de trabalho ao dia a dia dos baianos. Pronto, agora não falta nada para quem precisa tirar a carteira de trabalho. E por falar em trabalho, vem aí uma dica bem bacana para quem quer encontrar uma atividade profissional. Uma dica para aprender o português correto, imprescindível, viu, para uma entrevista de emprego. E também para quem quer simplesmente aprimorar os conhecimentos da língua portuguesa. Está chegando Desenrolando a Língua, com o nosso querido professor de português. Olá, tudo bem? Meu nome é André Guerra, sou professor de português e pediram para eu esclarecer algumas dúvidas de gramática. Achou essa frase estranha? Então fique atento porque essa dica é muito importante. O pronome eu, primeira pessoa do singular, é fundamental para a descrição de nossas ações. Eu sei, eu posso, eu vivo, eu sonho. Veja que belos versos de Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe e minha vida está completa. Eu é a palavra fundamental para marcar a nossa participação como agentes de nossos atos descritos em orações. No poema de Cecília, eu é o sujeito da oração. Já o pronome mim, que também corresponde à primeira pessoa, não pode ser sujeito de orações. Então, se você achava que o correto é pediram para mim esclarecer dúvidas, esqueça isso. Lembre que mim não é sujeito. O sujeito do verbo esclarecer, nesse caso, é o pronome eu. Vamos ver outros casos. A forma correta de dizer é: insistiram para eu falar sobre isso. Isso foi importante para eu conhecer o caso. Pediram para eu escrever um livro e não insistiram para mim falar sobre isso. Isso foi importante para mim conhecer o caso. Pediram para mim escrever um livro. Para mim, essa é uma das dicas mais importantes para eu esclarecer. E por falar no uso dos pronomes eu e mim, existe outra dúvida que vou esclarecer agora. Mas isso deve ficar entre mim e você. Ou seria entre eu e você? Observe. Depois de uma preposição, como por exemplo, entre, sobre, a, de, só podemos usar o pronome mim e não o pronome eu. Por exemplo, isso fica entre mim e você. Estavam falando sobre mim e você. Pediram o resultado a mim e você. E não, isso fica entre eu e você. Estavam falando sobre eu e você. Pediram o resultado a eu e você. Mas e se nós invertermos a posição dos elementos? Por exemplo, isso fica entre você e mim? Não. Isso fica entre você e eu. Pois é, o eu só não pode ser usado logo após a preposição. Se for deslocado para o final da oração, não tem problema algum. Ou seja, podemos dizer, isso fica entre você e eu. Estavam falando sobre você e eu. Agora lembre-se, em qualquer um desses exemplos, é possível simplificar usando o pronome nós. Isso fica entre nós. Estavam falando sobre nós. Pediram o resultado a nós. Fica então o compromisso entre você e eu. Siga esta dica. Até a próxima! Falta do que fazer, depressão, curiosidade.
É fácil encontrar um motivo para entrar no mundo das drogas. Difícil é sair dele. O barato do crack acaba sendo para você o que a gaiola é para o coelho. Uma armadilha. Escolha viver sem drogas. Escolha viver. No saque digital, o cidadão pode buscar informação de várias formas. Pelo portal do saque, acessando o site www.saque.ba.gov.br. Pelo saque mobile, usando o celular como canal de comunicação entre governo e população. Tem também o saque fácil, computadores instalados nos postos para autoatendimento. E como não podia faltar, o call center, que funciona através do telefone 0800 071 5353. Claudinha, é verdade que muitos gestores públicos do Brasil e do mundo vêm ao saque para conhecer os postos? É sim, viu, Marcelo? E não é somente a estrutura do saque que impressiona, são também os serviços inovadores, né? Como a hora marcada e o ponto cidadão. Um motivo de orgulho pra gente. O trabalho de melhorar o atendimento é uma missão, né? E um desafio constante para o saque. Veja com a gente um pouco das melhorias com as ampliações da rede. O SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão, revolucionou o conceito de prestação de serviços públicos e continua evoluindo para atender mais e melhor os cidadãos. Os baianos que já conhecem a estrutura e o atendimento do SAC comprovam que servir o cidadão aliando qualidade e agilidade é possível e traz benefícios a todos. Mais direitos para mais cidadãos. Para beneficiar diversas regiões onde não havia sede do SAC, foi criado o Ponto Cidadão. Os pontos cidadãos significam principalmente o aumento da capilaridade da rede. Isso aumenta a chance do padrão de qualidade SAC estar nas cidades onde o posto SAC não está instalado. Nos pontos cidadãos, mais baianos puderam ter acesso a documentos essenciais para o exercício da cidadania. A rede SAC se ampliou para além dos seus 30 postos fixos, instalando 14 pontos cidadãos e ainda 2 unidades móveis. Era um transtorno, né? Porque os documentos eram feitos para a assistência social e também em lugares diferentes, né? Como alguns serviços eram oferecidos por outros órgãos. E os nossos aqui, até a gente confeccionar e enviá-los, né? Para a finalização, a demora era muita. Então agora com o Ponto Cidadão a gente pretende, né? Esse prazo diminuir para que os trabalhadores, né? O cidadão se sinta melhor e receba seu documento com menos tempo. Dá visibilidade, dá praticidade, mas principalmente leva a essas cidades que são menores mais agilidade e qualidade no atendimento também. Diminuir o tempo e dinamizar o atendimento é um fator essencial para a rotina acelerada do nosso dia a dia. Pensando nisso, a rede SAC se adaptou e desenvolveu o atendimento com hora marcada. As filas e a espera nos postos são coisas do passado. Com tudo agendado, a realidade ficou bem melhor para quem atende e para quem utiliza qualquer serviço. É um grande avanço, né, na qualidade da prestação de serviço, porque é a praticidade do cidadão ir ao posto e dirigir ao posto já com a garantia do atendimento, né? Isso diminuiu para perto de zero a fila o tempo de espera e a fila que ele enfrenta nos postos. Já tem 5 postos com hora marcada e a nossa meta é ampliar essa facilidade e implantar essa nova tecnologia em até 50% dos postos. A pessoa com todo o conforto, agenda de casa, ou através de sua internet, ou qualquer telefone público perto de casa, através do celular agora também. E chega no horário correto, sem precisar enfrentar filas, de forma adequada, com todo o conforto, né? E eu acho que a população só teve a ganhar. Evolução
é uma marca do SAC, que há quase 20 anos acompanha as transformações da sociedade. SAC, ele não tem nenhuma pesquisa até hoje feita menos que 95% de grau de satisfação dos clientes. Nós que fazemos parte da equipe SAC, a gente tem muito prazer em receber o cidadão e fazer com que ele se sinta confortável aqui, com que ele seja bem atendido e o melhor de tudo, com seu serviço realizado com qualidade e profissionalismo. Uma rede de serviços que se transforma para acompanhar as conquistas dos cidadãos. Assim é o SAC, trabalhando para dar mais cidadania a todos os baianos. Agora vamos conhecer o Museu do Acarajé, patrimônio imaterial da Bahia. Olha, faz tempo que eu quero conhecer o Museu do Acarajé. Então vamos! Esse bolinho de feijão fradinho que exala dendê e combina com vatapá, caruru, camarão, pimenta e todo o nosso desejo. Acarajé. Nome fácil na boca de baianos e turistas que visitam Salvador. Parada obrigatória para se conhecer um pouco mais da cultura afro-brasileira perpetuada na Bahia. Neste cenário, o papel principal está atrás do tabuleiro, sempre com sorriso e muita força. As baianas de Acarajé. Mulheres que disseminaram sua tradição sagrada e consolidaram o seu ofício na condição de patrimônio cultural do Brasil. A baiana é importante porque ela faz parte do terreiro, são as filhas de Inhansã, porque são elas, as filhas de Inhansã, que faz a oferenda para Inhansã, que é o acarajé, o acará. Então elas saem do terreiro para a rua. Esse que é a coisa bonita, que é o do sagrado para o profano, que é essa saída delas do terreiro para vir para a rua vender. E isso também que é o patrimônio, essa pequena linha entre o sagrado e o profano. Como parte deste reconhecimento, foi inaugurado em junho de 2008 o Memorial da Baiana de Acarajé. No local, temos acesso a um conjunto de espaços expositivos e de documentação, com a finalidade de situar a tradição, a história e demais temas relacionados ao ofício. Teve início isso aqui em 2002, né? Nós tivemos início nesse processo em 2002. E hoje a gente está dando continuidade, foi quando o governo do estado nos tornou agora patrimônio do estado. Então isso é um prosseguimento. A gente está levando para agora conseguir fazer o plano de salvaguarda. Essa profissão existe há mais de 300 anos. São as primeiras mulheres empreendedoras, são as ganhadeiras. Mas na rua tem a média de 80 anos foi que começou na rua de fato. E há uns 40, 80 anos de lá para cá foi que começou elas a ir para a rua e parar um pouquinho, mas não podia ficar fixas, né? Em 1950, por aí foi que elas já começaram a ter um ponto já na rua, não definitivo. Ficava, mas o rabo passava, elas tinham que sair. E em 98 foi quando teve o primeiro decreto onde dava a licença dela fixa. O memorial integra o Pontão de Cultura, criado em 2008 por meio de convênio entre o IFAM e a Associação das Baianas de Acarajé, Mingaus e Receptivos, ABAN, com a finalidade de apoiar a continuidade da atividade de modo sustentável por meio de melhorias das condições sociais, materiais e nos modos de transmissão de conhecimento e produção. Que quando você entra aqui dentro, você sente uma energia. Quem está lá fora não entende, mas a partir do momento que ele entra aqui dentro, que ele viabiliza essas coisas aqui, que ele assiste o DVD, que conta a história, as pessoas saem com outra cabeça, saem com outra mentalidade. Nós recebemos aqui alunos de escolas públicas. Ano retrasado nós recebemos 4.500 crianças. E essas crianças saíram daqui nós temos certeza que elas saíram daqui com outra cabeça, com outra mentalidade. Até levaram isso para dentro de casa mesmo, mostraram para os pais. E nós já recebemos retorno disso,
que em casa a mãe pensava uma coisa, quando o filho veio, assistiu aqui, a mãe veio depois para ver o que o filho falou. Então ela mudou a cabeça dela em casa. E é isso que a gente quer, que as pessoas tenham uma outra visão do que é ser baiana de Acarajé. Localizado no Centro Histórico, na Praça da Cruz Caída, o memorial é resultado de ações empreendidas por uma rede de parceiros, constituída pelo IFAM, a Secretaria de Cultura do Estado, IPAC, a Prefeitura Municipal de Salvador e o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. O próprio baiano não conhece a nossa história. Então aqui a gente conta um pouquinho dessa história. De terça a domingo, de 9 às 17 horas, nós estamos abertos, esperando receber os baianos, os soteropolitanos e todos que queiram nos conhecer, conhecer um pouquinho da história da Baiana de Acarajé, conhecer um pouquinho dessas mulheres guerreiras. Eu quero convidar todos, baianos, soteropolitanos, o Brasil inteiro, que venha nos conhecer, venha conhecer um pouquinho da história de Baiana de Acarajé, venha ver que aqui tem axé. Ah, Claudinha, quando eu visito esses lugares, dá água na boca. Concordo, Marcelo. A gente precisa mesmo preservar nossa cultura e nossas belezas naturais. E não há outro caminho para viver bem. Mas já estamos dando alguns passos para preservar tudo isso, né? Olha aí a energia eólica chegando com tudo no nosso estado. A TV SAC foi conhecer como funciona a geração de energia eólica e fez pra gente uma matéria cheinha de informação. Vamos ver? Vamos! A energia eólica pode ser considerada uma das mais promissoras fontes naturais de energia, principalmente porque é renovável, limpa, amplamente distribuída e auxilia na redução do efeito estufa. As pesquisas sobre energia eólica, em grande escala, para a geração de energia elétrica, iniciaram nos primeiros anos do ano de 2000, 2005, 2006, quando se fez o programa Proinfra, que era um programa do governo federal que dava subsídio a fontes renováveis de energia elétrica, para gerar fonte renovável. Porque a energia eólica naquela época era muito cara.